Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por acompanhar nossas histórias todos os dias aqui no nosso canal. Vamos conhecer a história de um homem que, por coincidência, encontra uma cruz misteriosa. Ele sente um calafrio e percebe que algo de errado está acontecendo. Ali morreram assassinados alguns trabalhadores. Mas o que de fato ele sentiu? O lugar estava gelado, frio. Seria a manifestação dos espíritos que possivelmente estariam vagando por ali? Essa história é muito curiosa e nos remete à reflexão da vida após a morte. O grande mistério que todos carregamos é: existe vida após a morte? Você acredita? E se de fato existe, por que todos tememos morrer? Confira comigo a partir de agora. Meu nome é Marco e venho dividir uma experiência com vocês que é no mínimo interessante. No mês de janeiro sempre estou de férias do trabalho e sempre vou viajar para conhecer cidades que eu não havia visitado ainda. Em janeiro de 2022, decidi passar uns dias em Nova Friburgo, cidade que sempre achei linda e com muitas histórias de crimes famosos e midiáticos que me atraiu a atenção em conhecer. Em um dos dias que estive lá, eu decidi conhecer a zona rural. Eu fui até o bairro chamado Colonial 61, um bairro bem antigo e histórico, inclusive com um cemitério que abriga os moradores mais antigos. Nesse bairro eu almocei no casarão bem antigo. Eu decidi ir para o distrito da Vargem Alta usando uma trilha rural que me foi passada pelo dono do casarão. Só que a trilha era de barro e tinha chovido no dia anterior. Fiquei um pouco preocupado com as dificuldades que poderia ter na trilha. Como estava muito calor, o solo estava secando e o meu carro é um off-road, o que em tese não me daria problemas para atravessar o terreno irregular. E lá fui eu. Andei tranquilamente para ir conhecendo a área. Os sítios eram distantes um do outro. Longos trechos de matas dos dois lados da trilha, ou seja, um local bem isolado e bem distante do centro de Nova Friburgo. Após os 4 quilômetros de trilha, me deparei com um morro bem íngreme. Percebi que a trilha estava um pouco molhada. Eu tomei a distância com o carro para subir com o máximo de força, mas eu fui vencido. E pela primeira vez, depois de 20 anos de habilitado, eu atolei o carro. O veículo não conseguia subir. Desceu escorregando pela lama. Fiquei preso num barranco com o carro numa vala. Graças a Deus o meu carro não bateu nas paredes laterais, que eram rochosas. Porém, eu só conseguia sair do automóvel pela porta do passageiro. Quando finalmente consegui sair, o silêncio era sepulcral. Andei uns 500 metros e encontrei um sítio com uma estufa. Na região é comum o cultivo de flores e era um desses sítios que tinha a prática da floricultura. Nesse sítio, uma senhora me atendeu e eu expliquei para ela o que tinha acontecido, que era turista de São Paulo e que também o meu carro estava atolado. Ela prontamente chamou o marido, um senhor muito bondoso. De imediato chamou os funcionários e conhecidos para ajudar a desatolar o carro. No final, conseguimos tirar o carro da vala com muito esforço. Eu subi o morro mais próximo da lateral, onde havia barro seco, e consegui passar do ponto em que o carro ficou atolado. Parei e voltei para agradecer a todos que me ajudaram. Foi algo típico da hospitalidade que ainda se encontra na zona rural. Quando estava voltando para o meu carro, já com a intenção de ir embora, aproximadamente 20 metros de onde eu estava, vi uma cruz branca enorme, muito grande mesmo. Decidi me aproximar até a cruz para ver o que era.
se era alguma capela ou algo assim. Quando cheguei até lá, eu notei que o ambiente parecia mais frio. Estava muito calor naquele dia, mas ali, ao redor da cruz, parecia que tinha um ar-condicionado, tão baixa era a temperatura. Olhei para a cruz e nela tinha uma placa de bronze com 2 fotos e com um texto que me deixou arrepiado. A cruz foi colocada pela família de um jovem que era vendedor de doce e que foi assassinado naquele exato local em uma emboscada. Ele e um amigo estavam numa Kombi vendendo doces nos comércios locais. Foram abordados por um casal de ladrões que levaram os rendimentos das vendas dos doces e depois mataram os jovens vendedores a sangue frio. Em homenagem a esses 2 trabalhadores mortos, é que a cruz foi colocada ali. Eu li o que estava escrito na cruz e, como cristão, senti um pesar profundo por essa injustiça. Mas o que me chamou a atenção foi o dia da morte. Na cruz estava a data do crime, que era 20 de janeiro de 2003. Eu cheguei a essa cruz exatamente no dia 20 de janeiro de 2022. De repente, sem nem saber dessa história, há exatos 19 anos depois do crime brutal, estou aqui, eu, no mesmo local que esses trabalhadores perderam a vida em uma emboscada. Isso não pode ser mera coincidência. Como cristão, eu tive meu momento de contrição e orei pela família dos trabalhadores. Não sei dizer a razão pela qual essa cruz passou pelo meu caminho na minha vida, mas orar penso ser o mínimo que eu posso fazer. Voltei para o carro pensativo com tudo isso que aconteceu, tentando encontrar alguma razão para ter vivenciado tudo isso. Comecei a dirigir para seguir a trilha e já estava bem próximo de Vargem Alta. Dali eu fui para o hotel que estava hospedado. Na cruz tinha o nome dos vendedores que foram assassinados e com isso eu fiz uma pesquisa em acervo de jornais, grupos do Facebook da região. Consegui acesso aos pais de um dos jovens e à esposa do outro vendedor. Entrei em contato e eles me contaram tudo isso que eu relatei para vocês. A família de ambos me agradeceram pelas orações e hoje criamos um bom laço de amizade. Inclusive, fui convidado pela família de um deles para os conhecer pessoalmente. Portanto, esse é o meu relato. E ainda não sei por qual razão exata me deparei com essa cruz. Eu sei que sigo orando pelos que ficaram e ajudando no que for possível. É sempre bom fazer o bem. Um forte abraço e te espero aqui no próximo vídeo.